eu não vi assim, com uma camisa tão básica, preta. Olha a categoria. Só. Ó, a gola tem flores vermelhas, algumas, outras pretas. Que categoria, hein? Um dia eu vou me vestir assim. Fala, André Hernan, bem-vindo. Tudo bem, André? Abraço a todos. Notícia a gente não pode guardar no bolso. Então quero trazer aqui que o clássico entre Corinthians e Palmeiras já começou a pegar fogo. Acabou agora há pouco a reunião na Federação Paulista de Futebol e o Corinthians não quer fazer testes de Covid-19 antes da final. O presidente André Sanches alega que, como os jogadores estão concentrados desde o início, quando retomou o futebol paulista, não há necessidade de fazer agora. A Federação Paulista, no primeiro momento, não viu problema, né? Aquela velha situação de que não tem como obrigar ninguém a fazer nada, mas o Palmeiras não gostou. O presidente Maurício Gagliotti foi bastante duro, né, nas críticas a essa decisão do Corinthians. Teve uma discussão que me disseram que foi uma discussão em altíssimo nível, mas o Palmeiras está muito preocupado, porque o Palmeiras tem testes para fazer com o elenco hoje e na próxima quinta-feira. O Corinthians não vê necessidade. Começou a final do Campeonato Paulista. Ô, Xará, me explica uma coisa. Essa postura do Corinthians se explica pela confusão que a gente teve na semana passada com os jogadores do Bragantino. Quantos mesmo que testaram positivo 26. no laboratório e no dia seguinte negativo? 16. Isso explica a postura do Corinthians? A postura do Corinthians é simplesmente porque os jogadores estão concentrados desde o início do retorno, né, do Paulistão, no CT lá no Parque Ecológico, né, no CT que tem uma estrutura excelente, um hotel e tudo mais, e os jogadores não têm essa necessidade. O jogo já é na quarta-feira, os jogadores vêm fazendo os testes e não teve mais nenhum caso novo. Então o Corinthians entende que não há necessidade, sendo que você tem o jogo quarta e domingo, quarta e sábado, melhor dizendo, e o Corinthians entende que não há, que os jogadores estão protegidos. O Palmeiras deu folga para os jogadores. O Palmeiras não está nesse regime de concentração total. Os jogadores estão saindo. Então, o que eu ouvi do lado corintiano o Palmeiras tem que fazer, porque o Palmeiras liberou os jogadores. Os jogadores estão voltando para casa. Mas aí o Palmeiras alegou também nessa reunião, que terminou agora há pouco, uma reunião na Federação Paulista de Futebol, com o presidente, inclusive Reinaldo Carneiro Bastos, claro, presente, dizendo o seguinte: olha, o Corinthians está concentrado, os jogadores, o Thiago Nunes, a comissão técnica, mas tem funcionário que vai e volta, tem camareira, tem pessoal da Copa indo e voltando, então está em risco, sim. Então, assim, houve um embate de ideias muito grande em relação a isso. O Corinthians até então não muda de ideia. Basta saber, André, eu já andei conversando com algumas pessoas do Palmeiras, como é que isso vai bater nos jogadores? Será que o jogador vai querer entrar em campo diante de uma situação dessa, pela segurança dele, jogador e dos familiares, já que o Palmeiras está fazendo esses testes? É uma confusão que ainda vai ter muita repercussão ao longo desse dia e dessa semana de decisão. Mas acho que a questão principal é a seguinte, não é nem de opinião, ela é de protocolo. Claro. O que diz o protocolo do Campeonato Paulista, André Hernan, é obrigatório fazer teste ou não é obrigatório? Não, o protocolo diz o seguinte, que os jogadores têm que ser testados e os departamentos médicos têm que entregar um relatório para a Federação Paulista de Futebol, dizendo que está tudo certo, que não tem nenhum tipo de problema no elenco, que se tiver algum sintoma, se tiver alguém que testou positivo, você tira. O Corinthians não teve mais problemas com jogadores infectados. O Cantillo já se recuperou, inclusive, da quarentena, já treinou. Então o Corinthians entende que não há necessidade, porque está todo mundo trancado, está todo mundo fechado. Aliás, como foi sugestão da própria Federação Paulista de Futebol. E o que me disseram é que na reunião, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, num primeiro momento, disse o seguinte: olha, se o Corinthians está concentrado, está ali fechadinho, tal, não tem problema. Foi aí que começou a discussão nessa reunião. E o presidente Maurício Gagliotti falou: não é possível, calma, pera lá. Isso é uma questão de saúde pública, né? Isso aí é uma questão que a gente está vivendo, estamos no meio da pandemia e tem que ter responsabilidade social nesse momento. Então houve ali um embate de ideias e isso ainda vai ter repercussão. Evidentemente, o Moisés Cohen, que é o chefe do departamento médico da Federação Paulista de Futebol, vai ter que dar um parecer. E ele não estava na reunião. Tinham 15 pessoas na reunião. E o Moisés Cohen, o médico da Federação Paulista de Futebol, não estava.